Fala, galerinha do bem! Tudo bom com vocês? Chegando aqui na área e já dizendo que esse será o vídeo mais polêmico da história desse canal. Nós tratamos aqui de temas extremamente sensíveis e quando nós falamos de tema como amor, política, religião, mexe muito com as emoções. E de certa forma a gente já está até meio que acostumado, né? A um lado ou outro fizer um comentário mais ríspido, mais duro, mas cuidado, na forma que você comentar eu também vou te responder. Dito isso, eu sou o professor Clayton e esse é o Amor, Política e Religião. Para começar o tema de hoje, a ciência tem se tornado um tanto quanto relativa e, de certa forma, a ciência se tornou tão dogmática quanto a religião. No aspecto científico, nasce a ideia de que tudo pode ser provado novamente. Enquanto no aspecto religioso, nós temos a crença e a convicção de que são circunstâncias que nós já cremos, são imutáveis. Por exemplo, o conceito de Deus é uma dessas coisas que nós cremos que não pode mudar. Deus é Deus e pronto. Então, partindo desse pressuposto, religião e ciência caminham por caminhos diferentes. No entanto, a gente vai perceber que não é bem assim. Dito isso, a escola, de certa forma, ela nos afasta um pouquinho da essência da Bíblia. E, professor, você é pedagogo dizendo uma coisa dessa? Sim. Você já percebeu ou sabe quem define o currículo escolar da escola de seus filhos? Uma pergunta interessante. No Brasil, você pode até dizer, é o Ministério da Educação, através do PNE e alguns outros órgãos. Mas é um pouquinho mais complexo, tá bom? E eu quero te trazer hoje para uma discussão bem interessante. Eu não quero te converter a nada. Eu quero apenas trazer aqui ao debate um tema muito sensível e que é muito passivo de cancelamento. Mas como aqui a gente não liga nem um pouquinho para essa história de cancelamento, nós falamos o que precisa ser falado, a gente vai tratar disso aqui hoje. E eu costumo dizer que 2026 foi um ano fantástico para todos nós que somos considerados conspiracionistas. Porque todas as ditas teorias da conspiração mostraram-se realidades, com o caso da ilha lá do Epstein, entre tantas outras circunstâncias. Dito isso, por que o tema de hoje é tão sensível? Durante muito tempo, os meus livros favoritos da Bíblia foram Daniel e Apocalipse. E, de certa forma, também ainda é. Só que tem um detalhe muito interessante. Não me julgo melhor do que ninguém por isso, só que eu já estou lendo a Bíblia pela 8ª vez. E em 2024, quando eu iniciei a leitura da 7ª vez, quando eu cheguei em Gênesis capítulo 1, eu me deparei com algumas circunstâncias um tanto quanto complexas, que mesmo não sendo tão amante da física, me fizeram estudar física por mais de 3 meses, 3 a 4 meses, para tentar desvendar esse mistério. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá bom? Já provei aqui em outros vídeos que é impossível ser cristão e marxista, porque são circunstâncias muito antagônicas. E hoje eu vou além. Talvez você queira até sair do vídeo agora, mas eu quero te convidar a tirar o preconceito de lado. Tira o seu preconceito de lado nesse momento, escute atentamente como alguém que está disposto a ver, a ouvir uma nova ideia, e depois, se discordar, tudo bem. A afirmação de hoje é impossível ser cristão e heliocentrista. Cleiton, mas o que diabos é heliocentrista? 99% das pessoas, ou talvez uma porcentagem acima de 90%, são heliocentristas e nem sabe o que é isso. De forma bem clara e objetiva, simplificando, daqui a pouco eu vou explicar de forma mais complexa, o heliocentrismo é a visão cosmológica de que a Terra gira em torno do Sol. Cleito, tu é terraplanista! Não sou terraplanista. Mas eu tenho uma simpatia pelos terraplanistas e eu posso explicar o porquê. Eu não conheço ninguém que é terraplanista porque alguém falou para ele assim, ei, a Terra é plana. Todos os terraplanistas que eu conheço, e digo de passagem, são poucos, eles estudaram sobre a temática e chegaram às suas próprias conclusões, certas ou erradas,
mas eles não foram para a cabeça de ninguém. E a grande maioria das pessoas que eu conheço que são heliocentristas, elas são porque alguém foi lá e disse para elas, ó, a Terra é assim, assim, e simplesmente acreditaram e não foram atrás de outras fontes, tá bom? Falei que é um tema bem sensível. Então vamos ver isso hoje à luz da Bíblia e à luz da ciência. Então, começa a passar moto, é só gravar, começa a passar tudo. Mas, Cleiton, por que tá tocando nesse assunto? A missão Artemis foi que me motivou a fazer esse vídeo. Tava faz muito tempo que eu queria falar sobre isso. Mas quando foi decretada essa nova ida do homem à Lua, foi como se fosse um despertador. Cleiton, é hora de começar a falar sobre esse assunto. E talvez você que é teólogo, você que é estudioso de física, já vai se armar sem nenhum problema. Fique à vontade para contestar, desde que seja com educação. E ninguém também é obrigado a ficar ouvindo loucura de ninguém, né? Nem as que vocês consideram loucura minha e nem eu ficar lendo comentário de gente complicada de lidar. Aqui nem tanto, mas os cortes dão uns comentários bem complexos, tá bom? Dito isso, vamos tentar entender isso primeiro de forma bíblica e depois de forma científica. Vamos fazer melhor? Vamos começar pela ciência, depois nós vamos pela Bíblia. Vamos entender rapidinho pelo menos 3 conceitos, né? Eu vou explicar só o conceito de helocentrismo e de geocentrismo, mas eu vou explicar também o conceito de terraplanismo. Já que a gente entrou no assunto aqui, vamos seguir adiante. O que é heliocentrismo? Heliocentrismo é a convicção de que o Sol é o centro de tudo. E aí todos os planetas, eles giram em torno do Sol. No caso da Terra, tem 2 movimentos muito conhecidos que a gente aprende na escola, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Mas o que a gente aprende na escola é muito pequeno, perto do que eu vou te falar aqui hoje. E você tira as suas conclusões a partir disso aí. O movimento de rotação é o movimento em que a Terra está inclinada a 23,5 graus e ela está girando em torno do seu próprio eixo a 1.600 quilômetros por hora. E ao mesmo tempo que ela gira em torno do seu próprio eixo, ela também está girando em torno do Sol em um período ali de 365 dias, né? E no ano bissexto, uma sobrinha de cada dia, forma 366. Só que não é só esse, né? São mais de 14 movimentos. A Terra está girando em torno do Sol a mais de 800 mil quilômetros por hora. E o Sol, dentro da Via Láctea, está girando no universo a mais de ou a quase 3 milhões de quilômetros por hora. É um negócio um tanto quanto absurdo. O que vocês disseram contigo? Para mim isso é tão absurdo quanto a Terra plana. Mas porque eu tive que me desprover disso. Já vou te explicar como foi que eu cheguei a essa conclusão e o que foi que me fez pensar da forma que eu penso hoje. Tá bom? Então, isso é o conceito de heliocentrismo. E dentro do heliocentrismo, ele é a base para o ateísmo. Não é tão difícil entender isso. Se você estudou base de ciência, você vai entender isso. Porque dentro do heliocentrismo, o que acontece? O Sol, ele foi o primeiro a ser originado. E a Terra, ou seja, quando teve a nebulosa ali, né? Nascimento da estrela Sol. E aí, digamos que foi ali o refúgio. O que sobrou de meio que poeira cósmica começou a girar ali e foram feitos o planeta Terra. Numa linguagem bem simples, como eu quero te passar, o planeta Terra foi feito com a sobra do Sol. Ok? Ok. Então, o que é o geocentrismo? Para a gente ganhar tempo, o geocentrismo é o heliocentrismo às avessas, ao contrário. Então, em vez de a Terra girar em torno do Sol, como nós aprendemos na escola lá, com aquela gráfica legalzinho, no geocentrismo é o Sol que gira em torno da Terra. Detalhe, nós temos cerca de 6 mil anos de existência. 4 mil de Adão até Jesus e mais 2026 de Jesus até eu e você. Durante 5.500 anos, o homem foi geocentrista, assim como o professor Clayton é. Entendeu? Só que nos últimos 500 anos, mais precisamente ali no finalzinho de 1400 a 1500, um rapazinho chamado Nicolau Copérnico, que você talvez sabe falar de forma bem estufada, Copérnico. Não sabe quem foi Copérnico? Com quem foi que Copérnico aprendeu? Qual era o laboratório que ele usava? Quais eram as convicções de Copérnico? Talvez não.
Te aconselho aí no canal do Dr. Douglas. Dr. Douglas, ele é doutor em física, o nome do canal dele é Inteligentista. Você vai aprender um pouquinho sobre Copérnico. Dito isso, o homem sempre acreditou que a Terra estava aqui da forma que a gente vê e o Sol estava girando, que é o que a gente vê diariamente acontecendo. Só que Copérnico chegou e disse o seguinte: não, esse movimento ele não é visual, ele é mecânico. Naquela época, isso foi um negócio assombroso. Os crentes cristãos da época, né, Calvino, Lutero, os caras ficaram loucos com isso. Cara, como é que pode uma ideia maluca dessa, né? E tira totalmente Deus da jogada, fala que o ser humano é pura cósmica, e aí serve de alicerce para toda a teoria evolucionista que vem posteriormente, tanto na questão do Big Bang como da seleção natural das espécies de Charles Darwin. Então, o heliocentrismo é a base para tudo isso. Eu te desafio a estudar, tanto Bíblia como ciência. Mas vamos continuar. E aí depois essa ideia foi difundida e tornou-se popular através de Galileu Galilei. E também a gente vê de forma muito resumida nos livros. E dificilmente você encontra alguém como o professor Clayton, não me julgo bom, mas com disposição para estudar a fundo e entender se realmente Galileu morreu tendo essas convicções. Você sabe se Galileu foi condenado à forca? Você sabe qual foi o fim de Galileu? Ele foi feito. Ah, tá. Talvez você não saiba, né? Galileu foi preso no monastério e ficou lá até os últimos dias da sua vida, né? E aí surgem muitas teorias sobre isso que não vão fazer parte desse vídeo. Mas dito isso, isso é o geocentrismo. E para você que tem curiosidade, o terraplanismo ele discorda da Terra como globo. Os terraplanistas não creem que a Terra, eles chamam até o globo, né? Uma bola molhada com 40 mil quilômetros de extensão, de uma ponta a outra, e está girando em torno do Sol. Eles creem a Terra como algo plano, né? Nossa linguagem aqui é um kibane, uma bandeja, e que o continente Antártida é a borda dessa bandeja que ninguém pode sair. E também que a Terra está limitada, digamos, por um domo, né? Como se fosse um domo de vidro, no qual esse domo ele é responsável por segurar os gases. Já que é uma composição de gases, e gases, se não houver uma prisão, né, de gases, prisão de gases é excelente, né? Se o gás não ficar preso, ele solta. É de uma forma bem simples, né? Você precisa de um bujão para prender o gás ali para fazer a sua comida. Então, eles criam dessa forma, que é necessário que um recipiente fique, de certa forma, segurando, prendendo o gás aqui dentro da atmosfera. E que o Sol e a Lua estão numa altura um pouco mais baixa. Cara, se for partir do ponto de vista racional, essas teorias são todas malucas, entendeu? É um negócio assim, muito cabuloso, ok? Porque você vai achar pontos fracos em todas. Mas, para mim, o que quebra a teoria da Terra plana é a questão do mapa. O mapa da Terra plana ele é muito mal feito. Então, não sei se estudos posteriores vão melhorar, deixar a teoria mais sólida, mas hoje a teoria ela é muito frágil. Mas eu respeito todo mundo. O mal é esse, é porque hoje em dia, se o cara discordar de qualquer coisa, falar assim, eu gosto de Naruto, outro fala de gosto de Dragon Ball, é porrada. Ah, eu gosto de água com gás, eu gosto de água sem gás. Não, eu creio, todo mundo deve acreditar no que quiser, eu respeito, sou cristão, respeito o ateu, respeito quem tem opção sexual diferente de mim. O que, meu amigo, a parte de Deus tem um negócio chamado livre-arbítrio. E da parte humana, por mais que não esteja funcionando tão bem, mas tem um negócio chamado democracia. Tá bom? Então, já que a gente viu isso sobre o aspecto científico, e a minha afirmação nesse vídeo é impossível ser cristão e ser heliocentrista. Vamos partir agora para a Bíblia. E, como eu falei para vocês, Gênesis capítulo 1, eu comecei a olhar Gênesis capítulo 1 com um olhar totalmente diferente. Cara, são segredos, são circunstâncias ali que trazem assim, muitas reflexões para a gente. Olha só, eu quero começar de trás para frente. Sexto dia da criação. E você, crente, você cristão, já que esse vídeo não faz tanto sentido para quem é ateu ou cético, meu vídeo é direcionado mais para você que é cristão, porque vai fazer sentido para você. Sexto dia, Deus criou o que foi? Você lembra o que foi que Deus criou no sexto dia da criação? Se você não lembra, eu vou falar. Foram os animais terrestres e os seres humanos. Nós, como cristãos, temos uma dificuldade tremenda em acreditar que nós viemos de um ancestral comum com macaco. O Australopithecus, né? Não viemos do macaco, não viemos do ancestral comum, fomos criados por Adão e Eva. Isso é um consenso comum entre todos os cristãos. Eu desconheço, né? Porque é também antagônico ser cristão e acreditar que veio do ancestral comum do macaco. Essa teoria também é muito frágil, porque só tem esse ancestral comum. E aí, como é que seria a questão dos cromossomos?
Então, para esse refino até chegar no Homo sapiens, é um negócio que precisa ter mais fé do que para acreditar que o peixe engoliu Jonas, que o machado flutuou e tantos outros milagres descritos pela Bíblia. Tá bom? Mas, até aí tudo bem. Sexto dia da criação, todo mundo concorda que ninguém era tanto de macaco e tarará, tarará, tarará. Só que quando chega no quarto dia da criação, pega a tua Bíbliazinha bem aí e abre ela em Gênesis capítulo 1, do verso 16 em diante, tem uma pergunta de US$ 1 milhão, meu irmão. A pergunta é a seguinte: se o Sol foi criado no quarto dia, a Bíblia diz que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas no quarto dia da criação. Ok? Isso é bíblico. Tão bíblico como a criação do homem do pó da terra no sexto dia. Todo teólogo que você conhecer, teólogo sério, ele vai te afirmar que até o terceiro dia, a luz que iluminava o planeta Terra era a glória de Deus. Do quarto dia em diante, que tem a convicção da criação de um grande luzeiro para o dia e um grande luzeiro para a noite e mais as estrelas. Então tá, Cleiton, aonde é que está a pergunta de US$ 1 milhão que quase te deixa maluco? Se o Sol foi criado no quarto dia da criação, até o terceiro dia, a Terra estava girando em torno de quem? Responde para mim. Até o terceiro dia da criação, a Terra estava girando em torno de quem? Rapaz, e aí? E outro aspecto. Quando você lê a Bíblia, fica bem claro de que a Terra foi criada antes do Sol. E o Sol foi criado por causa da Terra. E na teoria heliocentrista, deixa bem claro, como eu falei para vocês no começo do vídeo, de que a Terra, na teoria heliocentrista, ela foi formada pelo restante do Sol. Foi o que sobrou ali, poeira cósmica, juntando, rodou, e formou o que a gente tem hoje como planeta Terra. E aí tem alguns aspectos bem interessantes no porquê de tudo isso. Tem toda uma parte dos principados e potestades que é muito negligenciada. Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. E se você for observar de Adão até Moisés, foram cerca de 2.000 a 2.500 anos, ou seja, foi mais tempo do que de Jesus até nós. E Moisés não era um qualquer. Moisés era um cara extremamente preparado. Moisés era cotado para ser faraó do Egito, hoje o que é equivalente a ser presidente dos Estados Unidos. Eu te digo, o presidente do Brasil não seria faraó no Egito. Aquela galera, eles eram extraordinários em medicina, astronomia, astrofísica, arquitetura, engenharia. Cara, há 5.000 anos atrás, os caras colocaram pedras de 20 toneladas a mais de 100 metros de altura. Até hoje não existe guindaste no mundo que seja capaz de fazer isso. Processo de mumificação, questão de filosofia, religião, tudo isso. Mas tem um detalhe bem interessante e comum entre todas as civilizações antigas: egípcios, babilônicos, mesopotâmicos, incas, astecas. Todos eles eram adoradores do sol. E por mais que arqueologicamente existam pouquíssimos vestígios dessa visão heliocêntrica da parte filosófica, mas da parte espiritual, todos eles já consideravam o Sol o centro. Então, é uma estratégia pagã desde a antiguidade colocar o Sol como o centro de tudo. Você estudou mitologia egípcia, você vai entender o deus Ra. Como é que funciona o deus Ra? Por que foi lançado lá no Egito a praga da escuridão? Por que nos últimos dias também será lançada sobre o trono da besta a escuridão? Será, se eu não me engano, a quinta praga das 7. Serão lançadas lá em Apocalipse 16. Então, essa ideia de colocar o Sol como centro, ela não é recente, ela é muito antiga. Só que, como eu tenho falado para vocês, hoje qualquer coisa que fuja do padrão curricular escolar é considerado teoria da conspiração. E quem ousa falar qualquer coisa contra isso, ou pelo menos levar a discussão, como eu estou fazendo aqui, é do capeta, é do diabo, é terraplanista, é não sei o quê, entendeu?
Papai do Céu nos criou com 1,5 kg de massa cinzenta, para pensarmos. E é óbvio que eu respeito a tua convicção se ela for diferente da minha. Todos nós somos livres para pensar da forma que quisermos. Mas eu te provei hoje por A mais B, de que, biblicamente, é impossível você ser terraplanista também, né? Você ser heliocentrista e ser cristão, e seguir a Bíblia. Porque o relato da criação, ele é totalmente contrário ao heliocentrismo. Agora, parte do princípio, se você não é cristão, tudo bem, faz total sentido. Por exemplo, se eu te perguntar, quanto é 15% de R$ 2.500? Você vai fazer a porcentagem de uma forma. A forma que eu faço, eu vou fazer 10% de 2.500 é 250. Aí eu pego 250 por 2 é 125. Aí eu somo as duas. 125 mais 250 é 375. Então eu te digo, 15% de 2.500 é 375. Ou seja, eu encontrei uma forma de fazer o cálculo. Você pode chegar a esse mesmo resultado com um cálculo diferente, fazendo uma forma diferente, e chegar ao mesmo resultado e responder essa pergunta de porcentagem. Da mesma forma, o heliocentrismo e o geocentrismo, inclusive eu tenho amigos físicos, matemáticos, conversei com ambos, todos, na verdade, todo mundo afirma que matematicamente, tanto o heliocentrismo quanto o geocentrismo são comprovados. Então, como é que eu escolho? Por que eu escolhi o geocentrismo em vez do heliocentrismo? Não foi por matemática, foi por filosofia. Se eu sou por filosofia de vida, eu tenho uma filosofia de cristianismo, se eu sou cristão, não faz sentido, meu amigo. Não faz sentido, porque é totalmente antagônico. Assim como é antagônico eu ser cristão marxista, não tem como. De escola. Nesse caso, ou só um está certo, ou só a Bíblia, ou só o heliocentrismo. É interessante que você vê muito cristão que coloca como. E estudiosos gigantescos, inclusive do meu meio religioso e tantos outros meios, que fala o seguinte: ó, partindo do princípio de bíblico, o homem foi criado por Deus, tal, 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 tal. Agora, quando chega no quarto dia, é feito um malabarismo tão grande. Por quê? Porque a galera tem medo do cancelamento. De falar que é geocentrista, de falar que biblicamente as coisas não batem, um leva para um lado, um leva para o outro, ser cancelado, não ser convidado para alguns lugares, tal, 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 tal. Mas aqui a gente não tem esse problema, não, pelo contrário. Aqui a gente fala de todas as temáticas. E aí, qual é a sua opinião? Conseguiu responder? Até o terceiro dia, a Terra está girando em torno de quem? E afirmo mais uma vez, é impossível ser cristão e eurocentrista. A cosmovisão bíblica é totalmente antagônica a essa cosmovisão científica pós-Revolução Francesa. Porque a ciência é uma antes da Revolução Francesa e outra depois da Revolução Francesa. Se você estudou um pouquinho sobre história, filosofia e religião, você sabe o que eu estou te falando. Tá bom? E também nos outros vídeos do canal falam muito sobre isso. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Como eu falei, era um vídeo polêmico. Não estou aqui para te converter, nem te convencer a nada. Esse não é um assunto que vai te levar para o céu ou para o inferno. Mas eu digo uma coisa. Nós temos a convicção de Deus como Criador, Jesus como Salvador e o Espírito Santo como Consolador. E a partir do momento que dentro de uma teoria antibíblica eu nego Deus como Criador, eu não vou aceitar Jesus como Salvador e nem o Espírito Santo como Consolador. Não estou aqui para causar o caos, apenas para trazer uma reflexão. Que Deus abençoe tua vida e que teus dias se multipliquem e o conhecimento também, porque muito em breve esses assuntos vão vir à tona e serão de forma mais grave e importante do que você imagina. Até a próxima. Aquele abraço do Cleitinho.